Bom, vamos lá. No mundo dos negócios, tem uma palavra que é quase um mantra, né? Crescimento. A gente ouve o tempo todo. Mais vendas, mais lucro, mais fatia de mercado. Mas será que todo tipo de crescimento é bom de verdade? Será que não tem um lado B nessa história? Essa é a grande questão que a gente vai desvendar hoje. Porque, assim, na intuição, a resposta parece óbvia. Claro que é bom, só que a realidade financeira, ela é um pouquinho mais cheia de nuances. Acredite se quiser, tem empresa que consegue crescer tanto que acaba cavando o próprio buraco, destruindo o valor no processo. Para a gente conseguir separar o joio do trigo, o crescimento bom do crescimento ruim, primeiro a gente precisa dar uma olhada no motor por trás disso tudo. E no universo do valuation, do cálculo de valor das empresas, esse motor tem nome e sobrenome. Ou melhor, uma letrinha só: G. E essa letrinha vem de uma fórmula bem específica, mas muito, muito poderosa. E aqui está ela. A fórmula é, olha só, surpreendentemente simples. G é igual a B vezes R. Essa taxa de crescimento que a gente espera, o G, nada mais é do que o resultado de duas decisões importantíssimas que toda empresa toma, seja de forma consciente ou não. O primeiro pedaço dessa fórmula é o B, a taxa de reinvestimento. Pensa no B como uma escolha estratégica. A empresa lucrou. O que ela faz? Distribui tudo para os acionistas ou pega uma parte dessa grana e reinveste no próprio negócio para crescer mais no futuro? Essa fatia que ela reinveste é o B. É, no fundo, uma aposta nela mesma. Agora, o segundo pedaço, o R. Por quê, né? Não adianta só pegar o dinheiro e reinvestir. A empresa tem que fazer isso direito. O R mede exatamente isso. Quão eficiente ela é em transformar aquele dinheiro reinvestido em mais lucro. É a qualidade e inteligência do investimento. Vamos botar número nisso para ficar bem claro? Imagina que uma empresa pega 60% dos seus lucros, esse é o nosso B, e reinveste. E com essa grana ela consegue um retorno de 15%, esse é o nosso R. A conta é de padaria, 60% vezes 15%, dá exatamente 9%. Essa é a taxa de crescimento esperada, o tal do G. Simples assim, né? Certo, mas por que esses 9% são tão importantes? Qual é o grande lance? É que essa letrinha, o G, tem um poder, uma influência gigantesca na forma como o mercado financeiro olha para o valor de uma empresa inteira, principalmente quando a gente pensa lá na frente, no longo prazo. O G é a peça-chave no cálculo de uma coisa chamada valor terminal. Que nome, hein? Mas a ideia é estimar o valor de todos os fluxos de caixa que uma empresa vai gerar para sempre, dali em diante. E o G é justamente o motorzinho que projeta esse crescimento para a perpetuidade. Uma das ferramentas mais famosas para fazer essa conta é o modelo de crescimento de Gordon. E olha que interessante a posição do G na fórmula. Ele fica lá embaixo, no denominador, diminuindo o K, que é a taxa de desconto, o retorno que os investidores exigem. Por estar ali, qualquer mexidinha no G, por menor que seja, causa um terremoto no resultado final do valor da empresa. É uma variável extremamente sensível. E exatamente por ser tão poderosa, o G precisa ser usado com muito cuidado, com bom senso. Existem algumas regras de ouro. Por exemplo, na perpetuidade, o G tem que ser menor que a taxa de desconto K, senão a conta nem fecha, dá erro. E pensando de forma lógica, né, uma única empresa não pode crescer mais rápido que a economia inteira para sempre. Senão, uma hora ela seria maior que o mundo. Por isso, o G de longo prazo tem que ser sempre realista, conservador. Bom, tudo isso nos traz de volta para nossa pergunta lá do começo. Agora que a gente já entendeu como a máquina do G funciona, finalmente podemos responder. Afinal, o que faz um crescimento ser bom de verdade? Ser um crescimento que cria valor? A resposta, e aqui está o pulo do gato, não está só na velocidade do crescimento. Crescer por crescer não adianta nada. Existe uma condição, uma espécie de interruptor que precisa estar ligado para que o crescimento se transforme em riqueza de verdade. E essa tabela aqui mata a charada. O valor só é criado de fato quando o retorno sobre o investimento, o ROI, é maior que o WACC. O WACC, de forma bem simples, é o custo do dinheiro para a empresa, o quanto ela paga para se financiar. Se o retorno que ela gera é maior que esse custo, maravilha, mais investimento, mais valor. Agora, se o retorno é menor que o custo, aí, meu amigo, cada real reinvestido está, na verdade, destruindo o valor. E se for igual? Bom, aí é o famoso 0 a 0, tanto faz. Então, olha só que interessante.
O verdadeiro motor que gera valor não é o G sozinho. É essa diferença, essa sobra entre o que a empresa ganha com os investimentos e o que custa para ela fazer esses investimentos. É nesse spread que a mágica acontece, ou que o desastre se revela. Para esse conceito grudar na cabeça de vez, vamos usar uma analogia bem simples. Pensa no crescimento da empresa como se fosse um carro numa estrada. Nessa nossa analogia, a taxa de crescimento, o G, é a velocidade do carro. É o quão rápido ele está indo. Simples. Mas o spread econômico, aquela diferença entre o ROI e o AC, é a eficiência do motor. É o quanto de quilômetro ele faz por litro de combustível. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma genial. Não adianta nada pisar fundo no acelerador, buscar um G altíssimo, se o motor do carro bebe mais do que anda, se ele é ineficiente. Ou seja, se o ROI é menor que o WACC, a empresa vai estar só queimando mais e mais combustível, que é o capital, para chegar num destino pior do que onde ela estava. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, que vale ouro. Na hora de analisar uma empresa ou de traçar a estratégia do próprio negócio, a pergunta crucial talvez não seja o quão rápido estamos crescendo, e sim o quão eficiente é o motor que está por trás desse nosso crescimento. Pensa nisso.